Fala, galera! Que felicidade! Primeiro podcast do Bruninho. Então, pô, já dá essa moral, compartilha, segue, se inscreve no canal pra gente poder crescer junto. Tô muito feliz de estar aqui, agradecer a toda a equipe aqui do estúdio, muito obrigado. E a equipe também que veio, né, a galera do projeto, todo mundo participando. Mandar um grande abraço aí pra todo mundo do projeto do Bruninho e pra todo mundo que vai participar aí do nosso podcast. Cara, começar hoje, 01, já começar já, assim, falando português claro, começar por cima, meu irmão, porque o nosso convidado hoje é um cara extremamente especial, de extrema importância no cenário nacional, internacional, e vou apresentar esse cara aqui que dispensa apresentações, nosso querido Daniel Sorães, secretário municipal de saúde e agora eleito deputado federal. Muito obrigado, Daniel, pela sua presença, por essa moral de ser o 01 do Pod do Bruninho. Obrigado. Pô, maravilhoso, não podia deixar de estar aqui. Mais um grande projeto do Bruninho, espero que a gente chegue logo aí a 1 milhão de visualizações, logo no primeiro... Porra, quem dera. Pod. E o Pod do Bruninho aqui sempre inovando. Parabéns, Bruninho, tamo juntos. Pô, obrigado, Daniel. A gente está muito feliz e, na verdade, eu fui convencido, né, a fazer esse pod. Eu sou, apesar de ter uma dinâmica lá com a molecada, eu sou um pouco envergonhado por esse tipo de coisa, mas bora, vamos tentar para ver se a gente se dá certo esse primeiro, né? Para ver se a gente já fala e joga no primeiro ou se a gente faz a segunda edição, né? Ainda bem que tá ao vivo, né? Vocês já ouviram, né? O Bruninho é um pouquinho envergonhado. Sou mesmo. Quem tá escutando isso é assim, nem sua esposa acha isso, pô. Vambora. Seguinte, Daniel, assim, eu quero fugir um pouquinho do protocolo. Eu sei que você participa de muitos podcasts, você participa, assim, dando entrevista. Você chegou hoje aqui falando com a imprensa, todo dia falando com a imprensa. Então, eu queria fugir um pouquinho desse cenário que você já vive diariamente e trazer um pouquinho do Daniel Sorães, acho que de uma outra forma, né, com uma outra pegada. O nosso público principal aqui é a juventude. Eu quero apresentar os convidados aqui para a juventude, mostrar como vocês chegaram, a história de vida de vocês, que eu acho que é o que mais importa, né? Porque a molecada às vezes está ali, pô, mas como é que esse cara chegou onde ele chegou? Quais são as histórias de vida dele? Qual a dificuldade que ele passou? Foi tudo fácil? Ele ganhou tudo de mão beijada? Então, a ideia é trazer os convidados aqui para mostrar todas as dificuldades que eles tiveram para chegar, né, no patamar que vocês chegaram, né, na condição que vocês têm hoje, na importância social que vocês têm hoje, no cenário nacional. Então, primeiramente, Daniel, eu queria muito saber, conhecer você, quem é Daniel Sorães, começar com a sua história, literalmente, lá de baixo, não só sua vida acadêmica, né, a sua história na política como secretário, agora, né, essa eleição para deputado, não apenas isso, mas quem é Daniel Sorães e como você começou toda essa sua trajetória? Ô, Bruninho, eu venho de uma família de profissionais de saúde. Meu pai é médico, minha mãe é bióloga, quase todos os meus tios são médicos. Então, a área de saúde sempre muito presente na minha vida. E eu não era o garoto mais inteligente da minha turma, ou não era o garoto mais esperto da minha turma, mas certamente eu era um dos garotos mais esforçados. Então, falando com a juventude aqui, nem sempre você nasce com muitos dons, com muitos talentos, mas o seu esforço, a sua força de vontade, a sua vontade de fazer as coisas direito, faz muita diferença. Então, eu queria... Já começando aqui a falar que na escola eu sempre me destaquei pela vontade de fazer as coisas bem feitas, pela vontade de fazer uma boa prova, pela vontade de fazer um bom trabalho, mesmo não sendo o cara mais talentoso e mais inteligente. Às vezes o cara nasce com muito talento, nasce muito esperto, mas não aproveita isso, não se dedica como precisa. Você deve ver isso no projeto do Bruninho. Com certeza. Acho que todos na vida passam por isso em algum momento. Posteriormente, eu fiz toda a minha formação sempre querendo trabalhar na área da saúde, sempre querendo cuidar, porque era isso que eu via nos meus pais, era isso que eu via com a minha família. Sempre vi uma situação muito difícil para as pessoas que precisavam de cuidados de saúde no Sistema Único de Saúde. O Brasil avançou muito no seu sistema de saúde, apesar de ainda faltar muito para se fazer, mas avançou muito. Mas a situação era muito mais precária.
o direito à saúde não era o que a gente tem hoje. E muitas vezes eu participei de cenas, de momentos em que as pessoas precisavam de um cuidado médico, de um cuidado de saúde, e não conseguiam. E desde criança eu coloquei isso como um foco para mim. Falei, eu quero muito trabalhar cuidando das pessoas, eu quero muito trabalhar nesse setor. E foi assim que eu sempre planejei a minha carreira. A carreira das pessoas com planejamento ela pode ser muito melhor. Então foi assim que eu planejei. Foi assim que eu planejei seguir alguma profissão de saúde, que no caso foi medicina, mas poderia ter sido qualquer outra. Eu seria muito feliz em outra profissão também, na área da saúde. Foi assim que eu planejei para trabalhar no meu primeiro emprego, no primeiro local que eu trabalhei, que foi na comunidade de Manguinhos, do lado da Fundação Oswaldo Cruz. Maneiro. Porque eu queria ser cirurgião, Bruninho, desde o início da faculdade. Eu queria fazer cirurgia geral. E eu adorava operar, e fiz estágio no Souza Aguiar, fiz estágio no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Fiz um programa, que era um programa de formação na Promatre, numa antiga maternidade, justamente para pegar mais habilidades cirúrgicas. Mas, no internato, eu fui convidado para trabalhar no Saúde da Família de Manguinhos. E quando eu comecei a trabalhar com a comunidade de Manguinhos, tudo aquilo que eu achava que eu queria fazer mudou. Eu queria, de fato, era ser médico de família e queria poder fazer uma boa clínica e acompanhar aqueles pacientes ao longo do tempo. Em 1 ano e meio, eu mudei todo o meu planejamento de vida para ser médico de família daquela comunidade que eu gostava muito. E foi ali que eu fiz praticamente toda a minha formação. Foi estudando ali que eu me preparei para entrar para a Fundação Oswaldo Cruz e para ser professor da Fundação Oswaldo Cruz, cargo que eu exerço hoje ainda. Então, essa relação com a comunidade de Manguinhos me fez mudar muito. Como eu via a medicina, como eu via a importância do nosso sistema de saúde. E foi ali que eu comecei. Pô, que maneiro. E assim, você falou uma coisa interessante, que assim, o seu pai é médico, sua mãe bióloga. Então, querendo ou não, você já tinha uma pressão em casa, né? É inevitável, né? Porque você já veio de uma família que, obviamente, ia exigir de você atribuições, competências, enfim, esforço pessoal. E muitos jovens, que eu até me incluo nisso, né? Meu pai, ele saiu para comprar um cigarro, não voltou, eu não conhecia aquela desgraça, né? E eu lembro que um dia, meu pai é fisioterapeuta, e minha mãe falou para mim e tal, e eu fui atrás dele, ele trabalhava num PAN, né? Enfim. E aí eu fui atrás dele lá e falei, pô, meu irmão, eu sou teu filho, eu tinha 15 anos de idade. O cara me deu um abraço e me deu um cartão, né? Então, assim, é interessante isso, que muitos jovens acabam se envolvendo com essa história, porque passam a mesma coisa. A gente acha que só a gente que às vezes não teve uma estrutura, não teve não sei o quê, que a gente quando consegue, que a gente é merecedor. E eu gosto de deixar isso claro. Você já veio de casa com uma certa responsabilidade, né? E muita gente não assume essa responsabilidade. Eu tenho muitos amigos, inclusive, que vieram de uma família muito estruturada e que não conseguiram manter isso, que não conseguiram levar isso adiante, né? E tiveram até alguns transtornos emocionais, psicológicos, por causa dessa pressão e tal. E, pô, o legal é que você conseguiu dar sequência, né, a toda essa estrutura familiar que você teve, acredito que você teve, né, uma estrutura boa familiar, e chegar onde você chegou. Então, é legal essa sua história, porque além de estudo, né, Daniel, a gente vê muito amor envolvido. Assim, o contato que eu já tive com você em algumas vezes, eu vejo essa sua vontade de querer ensinar, porque você é professor. E há uma diferença muito grande nisso, né? Você é secretário municipal de saúde, você é médico, mas você é professor, né? Então, você tem essa vontade de compartilhar suas histórias, seus momentos, sua vida com jovens e com principalmente com essa juventude que está priorizando isso, está querendo entender como é que funciona esse processo. Então, só para eu entender bem, ser médico sempre foi uma vontade sua, né? Mas ser secretário de saúde, isso caiu, né? Caiu no seu colo essa responsabilidade, ou você já lá atrás já enxergava isso como uma grande possibilidade na sua vida? Bruninho, isso
Eu virei médico de Manguinhos, como eu estava contando. E a vida nem sempre é tão redonda. Às vezes as coisas são muito difíceis. Meu pai morava no interior do Rio de Janeiro, em Laje do Muriaé. Minha mãe morava em São Paulo, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Eles se conheceram na faculdade, depois se separaram. Então, eu sempre vivi um pouco esses dois mundos. Um pouco o mundo de São Paulo, com uma família mais dura, e o interior do Rio, uma família que a gente tinha outras visões de mundo. Isso sempre vai somando na nossa vida. E eles ficaram muito preocupados, e tanto meu pai quanto a minha mãe ficaram muito chateados de eu escolher ser médico de família de uma comunidade no Rio de Janeiro, que na época, e ainda hoje, é uma comunidade que sofre com muitos problemas de segurança. Eu lembro que, quando eu comecei, um dia eu estava atendendo uma família, fazendo uma visita domiciliar. Queria mandar já um abraço para as minhas ex-agentes comunitárias, a Edna, a Denise, a Sabrina, a Márcia, a Luana. E a gente estava fazendo uma visita domiciliar e entrou a polícia na comunidade. E eu estava começando, eu ainda não conhecia bem essa dinâmica. E saí da casa da moradora para voltar para Fiocruz. Tudo errado, eu deveria ter ficado lá, né? Evitado me mover ao máximo. E o tiro começou a cantar, eu tive que pular o muro da Fiocruz para o lado de dentro, numa correria, numa coisa horrível. E é uma realidade que a gente passava em Manguinhos e ainda passa hoje. Mas é uma comunidade, é uma realidade muito dura que se impõe na vida da gente. E eu comecei a criticar muito o sistema de saúde da cidade do Rio de Janeiro, na época. Criticar bastante, de maneira muito dura. E em um momento dessas críticas, eu decidi fazer um mestrado para colocar essas críticas no papel. Para falar, olha, a gente pode mostrar esse problema e construir um sistema de saúde melhor. Sim. Eu construí uma dissertação de mestrado para estruturar melhor o seio da família, mostrar os problemas, utilizando o planejamento familiar como um problema. Eu via muito, e a gente vê até hoje, muitas crianças nascendo sem planejamento, e principalmente muitas mães que não queriam ter aquele filho naquele momento, grávidas. Então, montei um planejamento, criticando a prefeitura, e na época eu fui demitido. Na época, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio me demitiu, com a justificativa de que eu estava fazendo mestrado. Eu acabei o mestrado, convidei o ministro da Saúde na época para a minha dissertação, que era o ministro Temporão, que hoje faz parte aí da transição do presidente Lula. E o ministro Temporão leu a minha dissertação de mestrado e chegou para o prefeito Eduardo Paes, quando o prefeito Eduardo Paes ganhou a eleição, e falou, olha, eu tenho uma pessoa para te indicar para fazer parte do governo e para ajudar na organização do governo. E eu, com muito medo, não sabia se seria bom ou não, mas eu teria a oportunidade de tudo aquilo que eu critiquei, colocar no papel. E eu achei que era, Bruninho, o maior desafio da minha vida. Acho que todo mundo que está ouvindo a gente aqui, em algum momento da sua vida falou, nossa, isso é o meu maior desafio. Isso é a coisa mais desafiadora que eu vou estar fazendo. E aí o tempo passa, você vê que aquilo não era o maior desafio da sua vida, né? Exatamente. Você vê que aquilo era uma preparação. Você tinha quantos anos? Para um novo desafio. Tinha 28 anos. Você vê que aquilo era uma preparação para um novo desafio que estava por vir. E eu encarei esse desafio na época e virei subsecretário de saúde do governo Eduardo Paes. O prefeito Eduardo Paes chamou a gente para montar o planejamento do governo de transição lá em 2008, lá atrás. Falou, olha, quero montar o melhor sistema de saúde na cidade do Rio. O que precisa fazer, o quanto precisa gastar? Falei, olha, prefeito, a gente precisa ampliar a saúde da família, crescer com as clínicas de família, com a atenção básica. Porque as pessoas que estão ouvindo aí nem sempre lembram que o SUS
foi criado muito recente, foi criado em 88, é um sistema único de saúde que entrou para a nossa Constituição Federal. Sim. E ele era um sistema muito jovem. E o Rio de Janeiro tinha só 3% de cobertura de toda a família. Você imagina o Rio hoje, sem nenhuma clínica de família, com os postos de saúde muito menores do que eles são hoje, com muito menos recursos. Como é que as pessoas faziam para Natal? Como é que aquelas pessoas conseguiam um cuidado básico à saúde? E o desafio era aumentar essa cobertura a 70% em 8 anos, 45% até 2012. E o prefeito Eduardo Paes comprou esse compromisso. Já tinha prometido na campanha avançar na atenção básica. E a gente começa um programa incrível, que foi o Programa Saúde Presente. Programa que reforma a atenção primária da cidade do Rio de Janeiro e cria as clínicas de família e avança na cobertura até 2016, quando a gente chegou a 70% de cobertura de toda a família na cidade. Então, foi uma indicação do ministro. Eu estava conhecendo o prefeito e virei subsecretário de saúde. E a gente, com muito compromisso, com muita dedicação, respeitando aí as evidências científicas, respeitando como os outros países do mundo construíram seus sistemas de saúde, criamos o Programa Saúde Presente e avançamos muito na saúde primária na cidade do Rio. Sim. O que a gente nunca ia esperar é que entrar um outro prefeito ia demitir pessoas, ia desestruturar todo o sistema. E também nunca esperaríamos chegar no momento que a gente viveu, que foi o momento da pandemia de Covid-19. Né? Um momento, até começar a falar disso, porque é complicado, né? A gente falar... eu sempre respondo muito pelos jovens, né? O que eles viveram. A gente estava até aqui informalmente conversando a respeito da galera de escola técnica, que já estavam me perguntando, Bruninho, pergunta ao Daniel como é que está esse cenário, porque eles estão muito preocupados. Os alunos que foram aprovados em 2019, por exemplo, para o Cefet, para o IFRJ, para todas as instituições técnicas. Para Fiocruz, para Joaquim Venâncio. Fiocruz, né, que tem aquele sistema, né, até 2019 era prova e sorteio, né, que eu particularmente questiono um pouco. Todo respeito a Fiocruz, admiro muito, mas, enfim, tem seus motivos, né, mas eu sou muito adepto ainda da prova e tal. E a galera foi aprovada. Falo isso porque muitos alunos meus muito preparados, né, acabam sendo aprovados na Fiocruz e depois não são sorteados, né? Então é um critério deles que eu respeito, a gente tem que respeitar, é um critério da instituição, mas eu ainda prefiro o critério lá do Cefet, do IFRJ, que ultimamente tem sido sorteio por conta da pandemia. O Cefet, há 2 anos consecutivos, de 20 e 21, foi sorteio. O IFRJ fez sorteio e prova, né? Mas voltando, os meus alunos estavam muito preocupados porque o aluno que passou em 2019 para 2020, ele já pegou o cenário de pandemia, ele ficou basicamente ali sem uma estrutura de aula, principalmente a matéria técnica, né, que ele precisa do laboratório, que ele precisa se estruturar. Então, nós soubemos agora, eu estava vendo hoje ou ontem, né, acho que foi hoje pela manhã, dessas 2 novas variantes, né, o Butantan em São Paulo já falou, enfim, que ainda não tem muita evidência, parece que elas são próximas da Ômicron, mas que não tem a transmissibilidade maior, parece que tem uma transmissibilidade maior, mas ainda não se sabe se as vacinas serão eficazes, se a gente vai ter, de repente, uma nova paralisação. Então, isso acaba preocupando principalmente a galera que está assistindo o podcast, a maioria jovens, acredito, com relação a esse final de curso deles, né, ou então o meio de curso deles, se vai prejudicá-los aí nessa formação técnica, né? Aí eu queria saber, eu estou falando com o homem certo aqui, né, gente? Queria saber qual é a sua posição sobre isso, se tem algum risco aí da gente ter... Bruninho, a gente sempre fala de um cenário um pouco incerto, mas hoje a gente já conhece muito mais da Covid-19 do que a gente conhecia anteriormente, né? A gente passou momentos terríveis, foram os 2 piores anos da minha vida. Imagino. Mas hoje a gente tem um novo cenário. A gente tem uma cobertura vacinal alta, 99% dos cariocas adultos tomaram 2 doses. A gente já está iniciando a vacinação dos bebês, tem vacina para criança. Então, a gente está olhando uma nova variante que ela, de fato, fura a barreira vacinal. A subvariante da Ômicron, a BQ1, ela ultrapassa, como a variante Ômicron, a barreira vacinal para pegar a doença, para
se contaminar, mas ainda é uma vacina muito eficaz para internação e para óbito. Então, é uma vacina que protege com 2 doses 27 vezes a pessoa de ser internada e com 3 doses, mais de 400 vezes aquela pessoa ser internada. Então, é uma proteção bastante robusta para internação e para óbito. Então, a gente tem uma vacina que a gente precisa manter essa cobertura. Só que essa cobertura ela não dura para sempre. A proteção vai caindo ao longo do tempo. E essa proteção que cai ao longo do tempo abre espaço para que as pessoas sejam internadas novamente. Sim. Então, hoje no Rio, a gente tem 180 pessoas internadas, o que é muito ruim, porque as pessoas poderiam ter evitado a sua internação se tivessem feito a dose de reforço. Então, a maioria dessas pessoas que estão internadas não tem a... Isso, 92% delas não tomaram a dose de reforço. Entendi. Isso é uma preocupação, né? Com certeza, né? Isso preocupa, assim, a gente sabe que eu perdi muitos amigos, né? Tenho certeza que você também, todas as pessoas aí, a gente escuta muito isso lá no projeto, até com 2 professores do projeto aqui, o Marquinho e o Rony vieram acompanhar a gente, alunos meus, né, que perderam seus pais, seus familiares, foi um momento muito trágico, não só aqui no Brasil, como no mundo. E eu, assim, até uma pergunta pessoal aqui, desculpa a ignorância, mas, pô, eu fui pediatra da minha filha fez 9 meses antes, beijinho pra Malu, e, pô, ela falou a questão da Coronavac, que para criança, que ela não sente muita confiança na questão da Pfizer, porque mexe com RNA, não sabe se daqui a 20 anos a criança vai ter... uma doença autoimune, pode desenvolver um câncer, e isso, pô, minha primeira filhinha, né, eu sou pai e vô, enfim, eu fiquei um pouquinho preocupado, eu fiquei assim, cara, peraí, mas eu tinha essa garantia, né, da Organização Mundial da Saúde, das secretarias, do Ministério da Saúde, enfim, a gente tem essa segurança de que a Pfizer é uma vacina segura, que não vai mexer nada, que não vai ter nada, nenhum problema daqui a alguns anos com ninguém. E aí, quando eu escuto um médico falando isso, que a Coronavac para criança vai ser a melhor opção, porque não arrisca que daqui a 20 anos pode ter algum problema, isso me preocupou. E eu acho que eu falei, pô, seria uma excelente pergunta, nem programei isso, estou te pegando aqui de surpresa, mas é porque é uma dúvida que eu tenho, porque eu fiquei com essa dúvida essa semana, durante uma consulta com a minha filha. Bruninho, a gente tem as vacinas sendo utilizadas em larga escala, sim, no mundo todo. Tanto a vacina da Pfizer, quanto da Moderna, quanto a AstraZeneca e a vacina da Coronavac. São vacinas muito... só para lembrar, então, a gente não vê nenhuma possibilidade de fechamento de nada nesse momento, só para tranquilizar os alunos aí que estão nos ouvindo. Também não há nenhuma obrigatoriedade de uso de máscara. Ainda claro não. Que a máscara é um equipamento que protege, claro, que ajuda, mas não tem obrigação nenhuma. Mas as vacinas são seguras, tanto a vacina de RNA quanto as vacinas de vetor viral. Vetor viral, né? Então, são vacinas seguras, que são utilizadas em larga escala no mundo. A gente nunca ouviu nenhuma evidência científica ou nada que diga que essas vacinas vão produzir cânceres no futuro, porque são tecnologias que já são muito utilizadas para outras coisas. Então, nunca ouvi nenhuma evidência, nenhum artigo científico que fale sobre isso, até porque são processos muito diferentes. Um processo de produzir câncer, alteração de código genético, com a produção de uma vacina por vetor viral e por RNA. Sim. Então, não tem nenhuma possibilidade disso, e da mesma coisa que a vacina não vai te mudar para nada, da mesma coisa que a vacina não vai interferir no seu comportamento. Sim. Então, são vacinas seguras, utilizadas em larga escala, e hoje, mais do que nunca, a gente tem segurança para isso. E, infelizmente, o governo brasileiro hoje não compra vacina para todos os bebês, só para os bebês que têm comorbidades de 6 meses a 4 anos. Então, somente os bebês com comorbidade que conseguem vacinar. Os demais ainda vão ter que esperar um pouquinho. É uma vacina cara, não é uma vacina barata. A gente vai esperar um pouquinho para ver se
como isso avança. Além disso, a gente vai ter uma nova versão das vacinas para a Covid-19, que vão envolver outras variantes e subvariantes para tentar conter a disseminação. O ideal é que a gente tenha uma vacina melhor, que dure para sempre, Sim. que não é o caso dessa. Essa vacina ela vai perdendo efeito de maneira muito rápida, comparativamente com outras vacinas. Possivelmente vai ser parecido com o H1N1, né? Todo ano vai ter que se vacinar. Pode ser. Ou pode ser que a gente tenha o avanço científico aí que cria uma vacina tipo a da febre amarela, Sim. que você toma e fica protegido para a vida toda. Infelizmente, a gente ainda não tem isso e não tem perspectiva para ter. Muito provavelmente a gente vai ter uma vacina junto com a vacina da gripe todos os anos, a cada ciclo de inverno, no hemisfério norte e no hemisfério sul, que é o que está mais provável de acontecer. Tem já vacinas prontas, da vacina bivalente, da Pfizer e de outros fabricantes, que já pegam vários subtipos de vírus, várias diferentes variantes. Então, é possível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem vontade de retornar para a sala de aula? Porque todo professor apaixonado, ele, independente do que esteja fazendo, ele sente saudade, muita saudade da sala de aula. E eu vejo muito isso em você, né? Eu vejo um cara muito apaixonado pelo que você faz. Todas as perguntas, você fala com muita técnica, com muita sabedoria, com muita importância, para que todos entendam, né? Não usando só termos científicos, que, porra, todo respeito, eu fico puto pra cacete às vezes. Pô, cara, eu não sou médico, meu irmão. Pô, às vezes o cara tá falando só um vocabulário científico ali que a população não consegue entender nada, fica difícil de você compreender. Né? E eu vejo essa sua preocupação de sempre passar uma mensagem muito transparente, e não, a palavra nem é essa, é muito simples, né? Muito objetiva, para que todos consigam entender a mensagem. E aí eu te vejo muito em sala de aula, de repente mais para frente, quando baixar um pouquinho a poeira, quando você ficar um pouquinho mais velho, você ainda é novo pra caramba, você pretende voltar para a sala de aula? Será que é um sonho seu, uma vontade sua? Não, nunca consegui deixar, né? Eu, mesmo tendo ocupado alguns cargos de gestão, sempre continuei orientando meus alunos de mestrado, de doutorado lá da Fiocruz, sempre continuei orientando os alunos de especialização e sempre tive em sala de aula. Eu acho que a gestão te emburrece um pouco, sim, porque você é obrigado a fazer aquelas coisas sempre, E se você dissocia a gestão, aquilo que você faz, da academia, dos livros, do conhecimento científico, da produção de conhecimento científico, você vai fazer uma gestão muito pior. Então, eu sempre tentei conciliar a gestão com o ensino e com a pesquisa. Tanto que na pandemia vocês devem ter visto, a Prefeitura do Rio não só tocava a rede, mas também fez muita pesquisa. A gente fez o Paquetá Vacinado, que era um inquérito epidemiológico super importante, que recomendou dose de reforço. A gente fez o Maré Vacinada, que foi o Vacina Maré, que vacinamos toda a população da Maré. Então, integrar aí serviço, ensino e pesquisa é fundamental. Então, nunca deixei a sala de aula, mas eu vou te contar aqui uma coisa em primeira mão. Eu tenho um projeto de quando estiver mais avançado na carreira, voltar para a sala de aula para a Faculdade de Medicina. Pô, que legal. Para a graduação. Eu adoro a graduação, já dei aula na graduação muitas vezes. Então, eu tenho um projeto. A gente tem um projeto que eu discuti na campanha, que é a construção de uma faculdade de medicina na Zona Oeste, perto de Santa Cruz, do lado do Hospital em Santa Cruz, do lado do Hospital Pedro II, tem um terreno lá. Então, o que eu gostaria muito de fazer no futuro é poder voltar a dar aula na graduação de medicina, montando ali uma faculdade de medicina na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Bruninho, é uma loucura a gente ter uma área da cidade tão grande em que é tão difícil lotar profissional médico. E não é por conta somente da falta de estrutura ou não é por conta somente do salário. A gente precisa criar pessoas ali que criem vínculo e que sejam formadas ali e dar oportunidade para aquelas famílias, para os pais que criam seus filhos ali, terem os seus filhos se formando e trabalhando na mesma região. Dignidade, né, cara? Dignidade, oportunizar. Eu sempre falo que a oportunidade, ela transforma, né?
E isso que a gente tenta mostrar um pouquinho. Hoje a gente está saindo daqui correndo, fazendo um aulão em Caxias. Sei que tua agenda está corrida pra caramba, senão eu te chamava. Um aulão para a galera da Fundec, enfim, o pessoal tem pré-vestibulares sociais lá, e eles me convidaram, Bruninho, pô, você tem como dar um aulão aqui e tal? E foi legal, porque assim, quando esse meu amigo David me chamou, ele falou, pô, cara, não sei se você consegue. E eu falei, cara, pode marcar. Porque eu acho que é o que você está falando, é você oportunizar, é você estar disponível sempre para fazer algo que pode transformar a vida de alguém. Né? E a gente vai sair daqui nessa correria, a gente tem aulão lá 3 horas, né? O Rony até pega lá hoje também. A gente vai sair daqui para dar um aulão para não sei quantos jovens. E aí eu vejo que, é o que eu percebo... Gente, o aulão do Bruninho é incrível, né? Eu não sei se todo mundo que está escutando a gente aqui já assistiu um aulão do Bruninho. Eu já assisti, já até fiz dancinha. Recomendo muito. Tem inclusive aqui, né? Tem inclusive aqui. Vamos botar esse momento que foi épico, né? Daniel Sorães. Uma musiquinha que eu de vez em quando eu faço umas musiquinhas, né? Eu sou compositor, né? Então, eu fiz uma musiquinha bizarra, me desculpem, me perdoem, né, os professores de biologia, né? Então, o aulão, na verdade, esse aulão aqui foi um aulão na FAECAD, que é uma universidade ali em Vila da Penha, e um aulão para 600 jovens, 700 jovens, enfim. A gente está em véspera de prova aí, e o Daniel foi lá, e eu botei o Daniel para fazer essa brincadeira aí. Coitado, o Daniel teve que dançar. Agora o cinegrafista só me filmou, não entendi. Não, agora sim. Quem foi que filmou? Se foi o Yuri? Tem que ser o Yuri, né? É óbvio. A molecada se amarrando. É nessa hora que entrou o anão? Não, o anão veio depois. Foi muito legal. Esse dia foi o dia que eu fui de Kiko, foi, né? Foi. Foi muito legal. E a gente... Não, e assim, gente, e é uma energia incrível, né? Um aulão que, de fato, mobiliza e... Acho que as pessoas não tem como esquecer, né? Exatamente. E é exatamente isso. E a gente está fazendo esse aulão agora de tarde lá, para jovens que eu nunca vi na vida, né? Acredito que alguns jovens vão... A gente fez semana passada para humanas e agora é para exatas. E é tão fácil você mobilizar, as pessoas sentem tanta dificuldade, elas burocratizam tudo, deixam tudo tão mais difícil, que eu me impressiono. Cara, eu liguei para a Estácio, a gente entrou em contato com a Estácio, e eu tenho um amigo que joga bola comigo lá, que é gestor na Estácio. Eu falei, pô, irmão, a gente está querendo fazer um aulão. Ele, pô, Bruninho, pode vir, eu tenho um auditório aqui. Cara, e não é difícil da gente conseguir quando a gente chega, obviamente, nas pessoas certas, quando a gente mobiliza, quando a gente faz um projeto sério. As próprias instituições privadas, elas têm muito interesse nesse tipo de projeto, nesse tipo de processo, porque é um projeto, né, que vai mobilizar toda a região, né, que vai transformar aquela juventude dali, que vai diminuir, obviamente, a violência local, porque eu creio muito que a violência, acredito, e nossas aulas são muito baseadas nisso, a violência está ligada diretamente à desigualdade social, né? A gente tem muito essa questão de falta de oportunidade, literalmente, e quando você faz um aulão desse, numa aula dessa, que hoje vai durar 4 horas, você literalmente transforma um jovem ali. Ele começa a pensar diferente, ele começa a ter um posicionamento diferente de vida. E eu fico muito feliz quando eu vejo profissionais como você que estão disponíveis, né? Que se tornam disponíveis. Né? Eu te chamei para cá, cara, você, pô, meu irmão, pode me colocar aí porque eu vou, é para falar que a juventude é importante pra caramba. Né? A gente não está em campanha política, não tem nenhum interesse aqui. Pelo contrário, é essa disponibilidade. Eu lembro quando eu fiz alguns eventos para a juventude, Daniel, foi muito legal. E a gente quis mobilizar alguns eventos, né? Secretaria de Educação e tal. Como as pessoas se envolvem com isso, né? Como as pessoas querem realmente transformar esse cenário. Tem muita gente boa, eu quero deixar isso claro, porque a gente tem muita crítica, principalmente com relação à saúde, à educação, à segurança, mas tem muita gente boa trabalhando no governo, tem muita gente séria trabalhando no governo, tem muita gente que quer fazer um trabalho sério. E isso me deixa muito feliz. O que foi? Você tá me olhando? Fala para mim. O que você está me olhando aí? Hã? É o tempo? Tá tranquilo? Então beleza, meu irmão, tá tranquilo. Não vou ficar me dando esporra aqui não, meu primeiro podcast já tá me dando esporra. Mas, Bruno, deixa eu te falar. Essa coisa do desenvolvimento local, dos cursos, tem um cara que é um economista incrível, que eu gosto demais, que vale até dar um Google aí, que é o Amartya Sen. Não sei se você já ouviu falar. Já. Um cara foda. O cara é foda. E ele fala que para você se desenvolver,
você precisa criar liberdades, né? Sim. Então, não é só você ter dinheiro, ser rico e tudo. Exatamente. Você precisa ter saúde, obviamente. Você precisa viver e poder ter saúde para fazer as coisas, para ser livre. Mas você também precisa ter educação. Sim. Então, se você quer ser livre de fato, se você quer ver uma sociedade melhor, você precisa, claro que investir em distribuição de renda, mas não é só isso. Você precisa investir para as pessoas viverem bem, terem saúde, mas principalmente você precisa investir para as pessoas terem conhecimento. Com certeza. E, cara, o projeto do Bruninho é muito isso, né? Sim. É você investir para as pessoas terem autonomia, para a pessoa poder voar, para a pessoa ter liberdade de seguir o caminho que ela quiser seguir na vida. Para poder enfrentar aí esse mundo que é duro, que é difícil, com mais conhecimento, com mais liberdade. Então, o aulão fiquei impressionado, mas eu fico impressionado com toda a sua trajetória. E vai em outros, né? A gente tem que marcar para ele em outros para dar aula, né? Porque a gente quer ver tua aula de biologia lá. Porque, beleza, tô dentro. Vamos embora. Não, essa questão da oportunidade, ela é sensacional. Eu acho que tem que existir mais isso, a gente tem que mobilizar, a gente tem que chamar mais. Eu lembro que eu fiz uma matinê há muitos anos atrás, conhecida como a matinê do Bruninho, que foi no Olimpo, né? Com a casa de show, que na época era a maior casa de show da América Latina, antes do Barra Music e tal. E lá é a questão da oportunidade. Muitos artistas tiveram o seu início de carreira ali, né? E falo aqui de muitos, né? O Bonde das Maravilhas, o Nego do Borel, a Ludmilla ainda era MC Beyoncé quando se apresentou lá, muitos grupos de pagode, né? Muitos cantores de hoje de trap famosos, de rap, que também começaram lá. E isso me deixa muito feliz porque é a questão da oportunidade. Muitos artistas que, na ocasião, não teriam, de repente, uma casa de show daquele tamanho, era o maior palco da América Latina para se apresentar para 8 mil pessoas, 9 mil pessoas. E se você não dá oportunidade, se você não cria essas estratégias de oportunizar, fica difícil, né? Foi o que a gente até fez na Secretaria de Educação, colocando um show de talentos, onde a gente pegava escola. Poxa, o vencedor do show de talentos que foi criado, né? Enfim, foi uma escola agrícola. Então, jovens que saíram de uma escola agrícola, montaram uma banda, ganharam o show de talentos, e depois eu coloquei eles para se apresentar no Maracanã, entre outras casas de show. Então, isso é do caralho. Você chegar e pegar um jovem que não teria oportunidade praticamente nenhuma e oportunizar ele para isso. Então, Peraí. O Lula, se você estiver ouvindo a gente aqui, liga pro Bruninho, para ministro da Educação. Tô fora. Faz bem feito. O que você faria? O que você faria? Qual seria a primeira coisa se você fosse ministro da Educação hoje? Qual a sua primeira atitude? Pô, meu irmão, é melhor não entrar nesse... Me deixa fora desse cenário. Na verdade, é que eu sou entrevistador, você responde. É um negócio muito complexo. É complicado. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos primeiros projetos que eu quando soube... Eu ia fugir da minha pergunta. Não, mas eu vou falar de um projeto que eu faria. Né? Eu sou muito fã da transformação social através da educação, sem dúvida nenhuma. Eu criaria projetos educacionais em todas as comunidades carentes do Brasil. Isso aí, sem dúvida nenhuma, para mim, seria a minha prioridade. Porque eu acho muito importante a questão do esporte, da cultura nas comunidades, mas eu vejo ainda poucos projetos educacionais, o pré-técnico, um pré-vestibular social, né? E aí a gente coloca como exceção quem sobressai, tipo alguém que tem um projeto social voltado para a educação. Cara, eu acho que isso aí tinha que ser muito mais normal do que né? Se nós conseguirmos, né, futuramente, implementarmos projetos sociais em todas as comunidades, ou periferias, ou regiões periféricas do Brasil, nós vamos ter um resultado muito maior em muitos sentidos, né? Você pega a Alemanha arrasada aí pós-Segunda Guerra, investiu maciço, está aqui o professor de História para não deixar mentir, investiu maciço em quem? Em educação, né? Então, a gente, para poder crescer enquanto nação, enquanto país, enquanto sociedade, eu acho que o primeiro investimento é educação. E aí, se a gente quer diminuir a desigualdade social, é o que você falou, é oportunizar essa galera, que tem muita gente boa, Daniel. Eu vejo alunos meus do Cefet, os moleques, meu irmão, nascidos em comunidade, sem estrutura, vão lá pro projeto, os caras, eles gabaritam prova. Aí depois tu vê um moleque desse em Harvard, tu vê um moleque desse... Todos os meus alunos que saíram do Cefet fazendo manutenção automotiva, a maioria deles hoje estão na Porsche, na Harley Davidson, na Chevrolet, né, na Volvo. Isso, é do cacete, meu. Um moleque que possivelmente, se não tivesse aquela estrutura ali, a gente não sabe onde estaria. Né? Essa é uma realidade. Né? Por isso que, assim, vamos voltar para você, meu irmão, deixa isso para outro momento. Mas vamos lá, irmão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fizeram aqui isso aqui é o quê? Um roteirinho? Então, vou seguir o roteiro aqui. O que tu faz nas horas vagas? Vamos sair um pouquinho disso tudo. O que você gosta de fazer? Qual é teu hobby? Bruninho, meu hobby, antes da pandemia, era cachorro, era criar bichos. Sempre tive cachorro a vida toda.
Mas agora meu hobby é a praia. Eu adoro ir à praia. Ficar lá vendo o pessoal passar, entrando um pouquinho no mar, dar uma nadadinha. Então, meu hobby predileto é ir à praia. Eu tenho conseguido... Você gosta de viajar? Mas não consegue. Eu gosto muito de viajar, mas a maioria das vezes que eu viajei foi trabalho. Exatamente. Mas eu adoro viajar, adoro conciliar viagens de trabalho e passeio. Eu morei 3 meses em Manaus. Também já morei na Inglaterra. Mas eu adoro viajar. Viajar é um hobby ótimo, eu gosto muito de fazer. Estou doido para conhecer Bonito, no Mato Grosso do Sul, que durante a pandemia a Fiocruz me delegou para cuidar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Montei um projeto de formação lá, de residência de medicina e multiprofissional. E eu não fui e não conheci Bonito. Eu conheço a região de fronteira, conheço a capital Campo Grande, conheço Dourados, mas eu nunca fui a Bonito. Então, minha próxima viagem de lazer, de passeio, é Bonito, que eu quero muito conhecer. Pô, legal. E viajar é muito bom. Você falou de viajar a trabalho, eu quero até mandar um abraço aqui pro Felipe Dilon, meu amigo. Pô, um moleque que me oportunizou, né? O pai dele, o Lipe, que já está convidado pro nosso podcast. O Lipe me oportunizou a conhecer o Brasil inteiro, trabalhando com o Felipe Dilon na época do auge dele, do Musa do Verão, o Menina Deixa Disso, explodiu no Brasil todo, a gente fazia. E foi uma oportunidade. Na verdade, na época eu era camelô, meu irmão. Eu ia lá vendendo CD, DVD, pôster, e eu tive essa oportunidade que, obviamente, me fez um apaixonado por culturas diferentes, por viagens. Então, mandar um abraço pro Felipe. Ó, quero você aqui também, irmão. Vambora pra gente contar nossas histórias lá do passado. Mas, pô, viajar é sensacional e até tem essa questão cultural, né, Daniel? Porque o jovem, eles têm muito essa ânsia, essa vontade de viajar. É o que eu mais recebo no projeto, a galera falando, pô, Bruninho, eu quero estudar muito para ganhar dinheiro para viajar. Né? Eu vejo uma galera aí muito preocupada nos bens materiais, né? Enfim, em comprar carrão, em comprar isso, comprar aquilo, em querer crescer para isso. Mas eu tenho uma juventude ali que estuda muito, que se dedica muito, que tem uma preocupação muito maior nessa questão cultural, de viajar para conhecer outras culturas, de conhecerem outros países. Até aqui no Brasil, eles têm muita vontade de viajar. Fugindo um pouquinho da tua área, você acha que não seria bacana ter mais incentivo aqui no nosso país? Porque na Europa existe isso. Né? A minha família é portuguesa, né? Por parte de mãe. Eu tirei agora a minha cidadania e eu vejo muitos jovens lá da escola pública com incentivo para viajar pela Europa, que é o Interrail, enfim, eles fazem aqueles passeios lá de trem, eles fazem voos lá baratíssimos para que eles possam conhecer a Europa, passeios que são feitos pela própria escola, direcionando esses jovens para outros países, para conhecerem outras culturas, e eu não vejo muito isso aqui, principalmente um incentivo para essa juventude mais carente, que não tem muito acesso. Você não acha importante, de repente, a gente criar, veículos, meios que esses jovens possam circular dentro do Brasil? Eu não estou nem falando de viagens internacionais, não, mas o Brasil é muito rico, com culturas diferentes, eles não têm tanta oportunidade. Para mim é incrível, né? Como viajar também, você sair de onde você mora expande o mundo, né? Sim. Eu trabalho e já fiz muita coisa em muitas comunidades aqui do Rio de Janeiro e muitas vezes eu encontro pessoas que nunca saíram ou que dificilmente saem até daquele bairro, né? Sim. Eu conheci pessoas que moravam em Manguinhos e que nunca foram à praia de Copacabana ou que nunca foram ao Cristo Redentor, idosos que nunca frequentaram pontos turísticos da nossa própria cidade. Então, acho que é fundamental incentivar que as pessoas viajem, conheçam outras culturas, conheçam outros lugares. Isso expande muito a mente e também permite que as pessoas tenham uma vida, entendam um pouco mais da diversidade da vida. Eu acho que tem incentivo para isso, isso é fundamental. E eu vejo isso muito pouco. Acho que isso era uma iniciativa que podia acontecer muito mais. Eu vi alguns programas acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, mas ainda são muito pequenos, né? Sim, eu também acho que a gente poderia melhorar isso. Cara, conta uma história engraçada que aconteceu contigo. Deve ter várias, né? Pô, tu viajou pra caramba aí, conhece muita gente, mas conta uma história assim que marcou tua vida, que foi muito engraçada, de repente embaraçosa. Conta aí pra gente. Aí pegou bem, hein? Porra, vambora. Não, uma vez eu fui...
vou contar uma história de Fiocruz. Ótimo. Eu participava de uma pesquisa na Fiocruz, que era uma pesquisa de um novo medicamento para malária, que investigava aí um novo medicamento para malária para substituir os medicamentos que a gente importava de outros países. Eu fui viajar com a Ana Cristina, que era uma colega de mestrado. Ana Cristina, a gente foi para Manaus, mas de Manaus a gente ficava viajando outras cidades no Amazonas. E aí eu planejei a gente se dividiu, e eu planejei de colher amostras, dados de uma cidade específica. E a cidade específica chamava Careiro. Só que existem 2 cidades que se chamam Careiro. E aí eu fui atravessar o Rio Negro, né, para ir para Careiro. E eu achava que eu ia chegar lá, ia fazer pesquisa, ia voltar, mas não era. Era outra cidade. E que tinha que pegar um ônibus para ir para outra cidade. E beleza, eu cheguei lá achando que ia ficar pouco tempo, fui só com a minha mochilinha, só com a minha bolsinha. E não sabia que eu ia ter que pegar uma estrada com um ônibus para me levar e tudo. E eu cheguei lá e eles falaram, entra ali naquele ônibus que lá que você vai. Aí é foda. Bom, aí cheguei na outra cidade, que era Careiro. Não tinha banco na época. Eu tive que passar meu cartão de crédito numa loja de material de construção, já agradeço desde já, pagando uma taxa para poder ter dinheiro. Não tinha carro para voltar, não tinha o que fazer. E aprendi o quanto que é duro você não saber direito para onde você está indo. Porra, é foda. Não ter um bom planejamento. Fiquei preso lá, não consegui voltar. Agradeço também a quem me abrigou. Tive que dormir fora de onde eu estava planejando e voltar no dia seguinte, sem dinheiro, sem telefone celular, que na época não pegava, sem estrutura. Então, foi um dos momentos mais confusos da minha vida e que quem está me escutando aqui sabe dos detalhes, mas não foi nada simples. Mas nessa mesma viagem para o Amazonas, eu também tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis nesse processo. Eu conheci uma cidade que se chama Presidente Figueiredo, uma cidade de cachoeiras, em que a gente alugou uma moto para fazer pesquisa. Então, só para relembrar um pouco desse momento aí, mandar um abraço para Ana Cristina, que falou comigo hoje. Não posso deixar de mandar um abraço para você. Aí, Ana, tá vendo aí, ó? Te entregando aqui, né? Vamos lá. Daniel, eu queria aqui também que você mandasse uma mensagem para a galera que está te ouvindo. E, literalmente, né, uma mensagem para que eles entendam todo esse teu processo e que eles acreditem também que é possível. Porque é muito fácil, isso eu percebo no dia a dia, é muito fácil a gente ficar falando, a gente chegar para o jovem e falar, meu irmão, tem que estudar. Pô, isso eu acho que é o que mais revolta a juventude, né? Você chegar para um moleque, pô, tu quer vencer, meu irmão, tem que estudar. Só que você não para poder trocar uma ideia com esse jovem, que eu cobro isso muito até dos professores lá do projeto, de como você faz isso, né? Até mobilizar esse jovem para criar um horário de estudos, para poder ler determinados livros que possam abrir tua mente, né? Seguir um protocolo, seguir uma estratégia para você chegar, né? E isso eu acho que é a maior dificuldade para essa juventude. Eles conseguirem chegar através de uma estratégia, porque eles não têm. Às vezes eles olham, a gente acaba sendo produto do meio. Você olha às vezes para dentro da sua casa, você não vê muita referência educacional, né? Eu fui criado pelos meus avós. Meus avós tiveram 4ª série primária. Pô, meu avô foi o meu pai, fez tudo por mim, né? Meu avô faleceu com 93 anos, minha avó com 95. Os amores da minha vida, a minha mãe também, com a minha tia, mas nenhuma referência educacional ali que me motivasse, de olhar e falar assim, pô, não, eu quero estudar para fazer o que meu avô está fazendo. Não, meu avô era feirante, eu fui camelô durante muito tempo com ele, com muito orgulho, trabalhei desde muito cedo na feira, não porque meu avô me obrigava, mas porque eu queria, né? Mas foi através do meio externo que eu conseguia
vislumbrar alguma coisa, olhar minhas referências fora de casa. E aí é que mora o perigo, né? Porque o jovem, às vezes, olha para fora de casa, a família, às vezes, não tem uma estrutura educacional, mas pelo menos uma família estruturada, enfim, é uma família tranquila, uma família pacífica. Aí o jovem, às vezes, está na comunidade, ele olha para fora e ele começa a enxergar uma realidade que vai dificultar o processo e que vai, às vezes, encaminhar ele para uma vida que não vai levar a lugar nenhum, né? Que vai prejudicá-lo futuramente. Então, eu queria que você, de repente, nesse momento, aproveitar esse espaço de mandar um recado para o jovem, para, assim, mostrar para ele qual o caminho, o que você acha que eles têm que fazer, qual o processo, porque dificuldade todos nós vamos enfrentar, independente das situações. Claro, as pessoas mais pobres vão sempre enfrentar um pouquinho mais de dificuldade, muito mais dificuldade para chegar, por isso que a gente briga por essas políticas sociais. Mas o que você poderia falar hoje para essa juventude que está te ouvindo? Primeiro, você tem que tentar tornar todos os processos da sua vida o mais feliz possível. Claro que várias coisas fazem diferença para você ser feliz, mas ser feliz também é uma opção. Você tem que trabalhar em você para você falar, olha, uma tarefa nem sempre é mais fácil, é mais tranquila, mas eu quero ser feliz e ter prazer com ela. Depois, você ter método, ter metodologia. Eu acho que o projeto do Bruninho ajuda nisso. Sim. Mas ter método faz muita diferença, ter disciplina faz muita diferença, ter força de vontade faz muita diferença. E, para mim, um outro ponto que é muito importante é comemorar pequenas conquistas. Você comemorar pequenas conquistas faz muita, muita diferença. Então, sempre que eu conseguia uma nota que era uma nota que não era a que eu esperava, mas que eu me esforcei muito e eu consegui alcançar, eu sempre me permitia me comemorar, e eu sempre fiz isso desde muito, muito pequeno. Nem sempre era a comemoração da minha família, que em algum momento não se importava muito com isso, ou que alguém externo se importava muito com isso, mas para mim aquilo era importante. Então, eu sempre me permiti e sempre falei, olha, eu estou comemorando isso aqui que eu alcancei, mesmo que ninguém saiba que eu tenha alcançado. E muitas vezes na vida você alcança alguma coisa que ninguém externamente consegue perceber o quanto aquilo foi difícil para você. Às vezes eu tinha colegas que... Eu estudei em escola pública a minha vida toda, e eu tinha alguns colegas que mudaram de uma escola privada para a escola pública, que conseguiam alcançar notas muito mais altas do que a minha, com muito menos esforço. Só que, às vezes, aquele meu esforço era muito maior e eu me permitia comemorar mesmo assim, entendeu? Não com eles ou com as pessoas de fora, mas falava, olha, isso foi uma conquista para mim, isso foi uma superação, foi algo que é muito difícil. Eu sou um cara muito tímido, então eu tinha muita dificuldade de falar em público e coisa. Todas as coisas que eu mais tinha dificuldade na minha vida são as coisas que eu mais queria fazer, que eu mais queria trabalhar, porque isso faz você avançar. Então, eu tinha muita dificuldade de falar em público, trabalhei muito isso, com muito treino, com muita dedicação, com muita perseverança, isso me ajudou. Eu era um garoto muito tímido e era muito, muito tímido também na gestão. Era uma superação para mim ser candidato. Agora, eu fui candidato a deputado federal, deu certo, mas era uma superação, porque eu tinha que aparecer coisas que não eram muito da minha natureza. Sim. Então, eu acho que comemorar pequenas conquistas e encarar quais são as suas áreas na sua vida que você tem mais fragilidade de trabalhar elas é muito importante. Então, eu sempre valorizei muito isso. Porra, cara, do caralho que você falou, porque quando você falou de comemorar pequenas conquistas, né, eu tenho certeza que muitos jovens aí vão lembrar de algum momento da vida onde muitos deles foram desvalorizados, né? Infelizmente, a valorização nem sempre vem dentro de casa. Às vezes você não é valorizado dentro de casa. É muita cobrança, pouca importância realmente que a galera dá para essa juventude, o que eles pensam, o que eles sentem. Por isso que às vezes eu defendo essa causa. E eu lembrei, quando você falou de comemorar pequenas conquistas, quando eu estudava na Escola Municipal de Barroso, ali em Cordovil, vou dar um beijo para a escola do meu coração. E eu li no jornal,
que a gente não tinha ainda essa tecnologia, né? Hoje, que a galera vê tudo, a gente, porra, tinha que ler jornal para poder se informar. E eu li que abriu o concurso da FATEC, em 1997. Cara, eu nem imaginava fazer curso preparatório, não tinha condições para isso. Trabalhava na feira, 13 anos de idade, na oitava série, que hoje é o 9º ano. E eu estudei numa biblioteca dentro da escola, que na época a minha falecida diretora Hilda deixou que eu estudasse ali. A professora Rosângela, que agora há pouco tempo era diretora lá, lembra bem dessa história, que ela dava aula nessa biblioteca para as crianças, eu ficava no cantinho estudando. E eu, quando ia para a feira com meu avô, no Caxias Meyer, Caxias Freguesia, eu ia estudando dentro do ônibus, de madrugada. Eu chegava da feira, mais ou menos 11 e pouca, ia para a escola, estudava de 1 da tarde até umas 5 e pouca da tarde. Quando eu chegava, ainda botava a minha barraquinha. E eu conseguia estudar, não só na biblioteca, mas como num ônibus indo e voltando, e na barraca de doce que eu tinha, que eu botava de noite, na porta da minha casa. E eu lembro quando eu passei para o concurso da FATEC em mecânica industrial, uma colocação excepcional. Aquilo para mim foi um momento tão épico que eu nunca mais vou esquecer, eu comemorando aquele momento. E todos os concursos que eu acabei sendo aprovado. Isso é muito importante, porque é comemorar, porque o que é pouco para um, Daniel, é muito para o outro. E aquilo ali para mim era tudo naquele momento. Aquela aprovação para mim, a minha formação numa escola técnica era muito. Por isso que hoje eu vivo, eu respiro, eu respeito a escola técnica como ninguém, porque foi através de uma escola técnica que eu conheci o mercado de trabalho, foi através de uma escola técnica que eu conheci grandes professores, grandes mestres, e que eu tive a oportunidade de sair da minha casa e conhecer o real cenário educacional aqui fora. Então, meu irmão, você falou uma coisa, acho que, porra, para fechar nossa entrevista, cara, sensacional. Muito obrigado pelo que você falou. Comemorar sempre as pequenas coisas, né? Porque às vezes para você é o muito, é o único, é o tudo ali naquele momento, né? Então, que mensagem. Gente, maravilhoso estar aqui no podcast do Bruninho. Eu tô recebendo aqui... O que é para falar? Ah, é para mandar seguir, né? Porra, entendi. Então tem que seguir, pô. Tem que seguir o Pod do Bruninho, se inscrever no Instagram. Vem aqui, Marco, por favor. Vem aqui, por gentileza, pra galera te conhecer. Vem, Rony, por gentileza aqui. Vem aqui o staff aqui. Pô, por gentileza, vem os dois aqui. Hein? Então tem que seguir, pô. Daniel, o senhor não precisa mandar seguir, né, meu irmão? Pô, o cara é famoso na internet, pô. Tem que seguir o Pod. Não, olha, sigam o Pod do Bruninho, é maravilhoso. É o primeiro, espero que os outros sejam mais divertidos. Vocês já viram que a minha especialidade não é a diversão. Não, mas é ótimo. Mas sigam o Pod do Bruninho aqui. É só clicar aqui, onde é que clica? É só clicar aqui. É aqui, né, que tem que fazer? É aqui, né? Sim, então vai estar aqui embaixo. Aí segue o Pod do Bruninho. Se inscrever no canal, né? Se quiser me seguir também, claro. Eu tenho um Instagram meio chato, que só fala de saúde, mas... Tá louco, meu irmão. Então, estão todos convidados aí para os meus canais. Só fala de saúde, quem gosta de saúde tá aí disponível. De vez em quando, sabe que de vez em quando eu recebo uma mensagem lá, né? Fala alguma coisa legal, fala alguma coisa... Porra, que sacanagem. Porra, mas é legal. Ué, então fala uma coisa legal para a juventude, a galera que tá saindo da escola técnica... Está se formando agora em enfermagem, em análises clínicas e laboratoriais, eles sempre me perguntam o mercado de trabalho. O que você pode falar para eles? Olha, a gente vai fazer esse mercado do Sistema Único de Saúde crescer. Caraca. Tem muito espaço para as pessoas trabalharem. E hoje a gente vive uma situação que é absurda. Pessoas precisando de saúde e pessoas sem conseguir um espaço no mercado de trabalho. Isso é por conta da falta de investimento, do subfinanciamento que o Sistema Único de Saúde vive hoje. Me ajuda a lutar, ajuda as pessoas que defendem o SUS a lutar para esse sistema continuar crescendo e avançando. Ótimo. Trabalhar na área da saúde é incrível. Se você ainda não escolheu o que fazer, pense, reflita, vá numa clínica de família, vá num centro municipal de saúde, vá num hospital, veja como é que esses profissionais trabalham, que pode ser uma inspiração para você. Se você tiver vocação para isso, certamente você vai se identificar. Não querendo puxar a sardinha para a minha área, a saúde talvez seja uma das áreas em que as pessoas mais se realizam naquilo que faz. É muito, muito, muito gratificante. Também você vê uma vida salva ou você vê uma pessoa vivendo melhor por aquele seu trabalho. Igual na educação, né, Bruninho? Com certeza. Igual em várias outras áreas. Caminham juntos, né? Caminham juntos. Irmão, muito obrigado. Porra, você não sabe a satisfação que eu tô de estar no nosso primeiro podcast. É o Pod do Bruninho.
Você precisa ouvir, porra, você precisa assistir. Muito obrigado, Daniel. Cara, uma honra muito grande. Quando eu soube pelo Igor, pelo João, por você, que vocês estariam aqui, eu fiquei muito lisonjeado, assim, de ter um cara que eu sou particularmente fã do seu trabalho, acompanho o seu trabalho. Eu acho que nós precisamos de mais pessoas como você na gestão, não só na saúde, mas no governo. Muito obrigado por você estar aqui, uma grande honra, e seja sempre bem-vindo. Quando você quiser retornar, meu irmão, a casa é tua. Tamo junto, pode ir do Bruninho, um abraço, valeu, tamo junto, galera.